Oi turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a nossa sexta aula do curso de Desenho Técnico Básico. É a nossa última aula desse curso básico, tá? Desse módulo básico de Desenho Técnico. E o assunto de hoje, nós vamos ver interpretação de desenhos técnicos. Nós vamos analisar desenhos técnicos de acordo com todo o conteúdo aprendido até agora nas 5 aulas anteriores, tá bom? Desde a geometria básica que nós vimos, né? Até esses últimos assuntos que foram projeções, cotagens, cortes, escalas, tá bom? Vamos interpretar direitinho esses projetos profissionais na área de desenho técnico, tá? Então eu separei para vocês 5 projetos profissionais, tá bom? De diferentes níveis de dificuldade, começando desde o primeiro, que é um nível mais baixo, até um nível mais complexo. E de acordo com os conhecimentos que nós já adquirimos no curso, vocês têm condição de analisar cada um desses projetos, tá? Algumas informações adicionais eu vou trazer para vocês hoje, tá bom? Mas com o que nós já vimos, vocês têm total possibilidade de analisar esses desenhos. Então vamos lá para o primeiro, e aí vocês vão entender como que seria a nossa aula de hoje, tá? Então aqui nós temos esse desenho, tá? Vou voltar aqui, ó. Olha só como que foi feito esse desenho. Um desenho profissional. É o desenho de uma peça, tá? Por ser uma peça simples, ela não precisa de mais de uma vista. Em uma vista só, a gente consegue ter todas as informações necessárias para a elaboração da peça, tá? Nós vimos muitos desenhos com 3 vistas básicas. Nesse caso aqui, uma vista foi suficiente. Por que uma vista foi suficiente? Porque nós olhando de frente a peça, a gente consegue identificar todos os detalhes, e a única dúvida que nós tínhamos era a dúvida de espessura, que é a largura da peça. E ela vem, esse dado aqui, ó, nos dá a informação necessária para descobrirmos qual que é a largura. Então não seria necessário criar aqui do lado uma vista lateral, tá bom? Então, iremos analisar essa pecinha aí, tá? Então, a primeira coisa que eu vou propor para vocês é o seguinte. Observe que no desenho da peça nós temos algumas cotas com letras, tá? Essas letras aqui, nós vamos explicar por que essas linhas elas estão desenhadas dessa forma, tá bom? Qual o emprego dessas linhas? Então vamos lá. Essa linha aqui, ó, essa linha aqui de fora, que está representada com a letra A, significa que esse é o contorno da peça, tá? Então esse contorno ele é feito com linha contínua, tá bom? Linha contínua. Então, resposta à letra A são contornos visíveis da peça representados por linhas contínuas, tá bom? Uma linha contínua média, uma linha que representa arestas e contornos visíveis, tá bom? Muito bem. Agora vamos ver essa letra B. O que seria essa letra B? Essa letra B ela mostra uma linha de cota. Olha só, é um contorno? Não, é uma linha de cota. É a cota do desenho 32, tá? É uma linha contínua também, tá? Uma linha contínua fina que vai mostrar a dimensão dessa cota, que vai, no caso, vai ser a base da dimensão dessa cota, ok? Letra C, olha só, letra C também faz parte do sistema de cotagem, só que não é a linha de cota, é a linha auxiliar de cota. É uma linha fina também, que vai pegar aqui, ó, tá pegando o centro do furo. Tá indicando aqui, ó, que essa cota, ela começa
ou termina no centro desse furo. Então, é uma linha auxiliar, tá? Então, letra A é uma linha contínua média que representa contornos visíveis. Letra B é uma linha contínua fina que representa a linha de cota. E letra C é uma linha contínua fina que representa a linha auxiliar de cota, tá? Letra D. Observe que aqui nós temos uma linha traço-ponto. Essa linha traço-ponto ela está representando o centro de furo, o centro dos furos, tá bom? Lembra que a gente viu lá na parte de projeções, corte, simetria, né? A linha traço-ponto? Então, aí ela tem essa aplicação dela nesse momento aí, é o centro dos furos, tá bom? Indica também aqui, olha, que é o centro da peça também, né? Ó, o centro desse comprimento, ó, ele obedece e vai até esse centro dessa altura, tá bom? Então, beleza. A, B, C e D. Nós já explicamos o que significa cada linha dessa, tá? Agora eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Eu vou fazer a pergunta, vocês pausam o vídeo e tentam responder, tá bom? Então vamos lá. Qual o comprimento, atenção, qual o comprimento total da peça? No sentido horizontal, né? Por ser uma vista frontal, logo o comprimento é a dimensão horizontal. E aí, qual que é o total? Eu quero saber daqui até aqui, ok? Daqui até aqui. Vamos lá. Quanto que mede? Podem dar um pause aí. Deram? Pronto. E aí, qual resposta que vocês acharam? A cota que nós temos até agora, ó, início da peça até o centro do furo, 13. Do centro do primeiro furo ao centro do segundo furo, 32. Só que agora eu preciso dessa outra medida aqui, que não tem a cota. Não tem a cota aqui em cima e não tem a cota aqui embaixo. Como que eu vou descobrir essa medida? Olha só. Está muito claro aqui, através dessa linha de centro aqui, ó, que esse 25 aqui é esse mesmo 25 aqui, tá? Então tá muito claro que esse tamanho igual a esse aqui, beleza. Só que a distância que eu quero não é simplesmente esse, tem mais esse pedacinho aqui, ó. Então como que eu vou descobrir? Esse arco aqui, ó, esse arco aqui da parte arredondada da peça, ele é identificado a partir dessa cota, que é uma cota de raio. Então, esse raio aqui, ó, desse ponto até aqui, ele mede 30 milímetros. Por ser um raio, essa mesma medida que é inclinada é a mesma medida que é horizontal. Então, essa distância daqui para cá, ó, observe se essa seta inclinasse para cá, no sentido horizontal. Então, aqui também tem 30. Logo, essa distância desse ponto, da origem do raio, até esse final de peça, tem 30 milímetros. Então, nós vamos somar aos 13 e aos 32, né, que nós já temos, mais 30. Então, 13 mais 32, 45. 45 mais 30, 75. Então, resposta: qual o comprimento total da peça no sentido horizontal? 75. Essa seria a resposta dessa questão, né? Muito bem, mais uma. Então, nessa mesma pegada, eu vou fazer uma próxima pergunta para vocês. Qual é a altura total da cantoneira no sentido vertical? Tá bom? Nós vimos o comprimento, agora a altura. Quanto mede a altura? Vamos lá, pause. Beleza, agora é com vocês, tá?
Qual que é a resposta? Então, a altura está aqui, certo? Então, nós temos essa medida 13, nós temos essa medida 22, e agora a gente precisa saber essa medida aqui. Então, é a mesma explicação. Se desse ponto aqui, ó, da origem do raio, até o contorno arredondado da peça tem 30, essa cota no sentido inclinado é o mesmo valor no sentido horizontal. Vertical, desculpa. No sentido vertical. Então, é só somar 30. 13 mais 22, 35. 35 mais 30, 65. Tá bom? Então, a altura da peça, 65. Ok? Comprimento foi 75. Altura, 65. Joia? Ótimo, muito bem. Vamos para a nossa próxima pergunta. Olha só. Qual é a distância entre os dois furos superiores? Olha só que moleza, hein? Qual é a distância entre os dois furos superiores? Tá fácil, né? Ó, quais são os furos superiores? Esses dois. Qual que é a distância entre eles? É só a gente pegar o centro. Centro de um com o centro do outro. A distância é 32 milímetros. Moleza, super fácil, tá? Próxima pergunta. Qual é o nome dessa peça? Qual é o nome? Para a gente saber o nome da peça, ela vem escrita na legenda do projeto. Então, legenda é esse campo que fica aqui embaixo do projeto, que é essa tabela, em que a gente coloca as informações do projeto, tá? Então, o título do projeto é Cantoneira, é o nome da peça, tá bom? Cantoneira. E aqui, ó, nessa tabela de descrição e materiais, nós temos aqui, ó, tá meio desfocado, mas ó, cantoneira, tá? E aqui a medida da peça em seu material bruto, tá? Então, para construir essa cantoneira, nós precisamos de quê? Nós vamos utilizar o material aço. O aço, qual aço? É o aço 1010, pode ser o aço 1010 até o aço 1020, é o tipo do aço, tá bom? Então, o aço 1010 a 1020, tá? Então, ele representa aqui o nome e representa também o tipo de material que está sendo usado, que é o aço 1010 a 1020. Aqui nós temos a quantidade. Depois vai vir uma perguntinha e a gente vai voltar nessa tabela, tá? Então vamos lá, vamos para a próxima. Então, resposta: qual o nome da peça? Cantoneira. Agora é com vocês, hein? Próxima pergunta: quanto mede a cota E? A cota E mede quanto? Então, olha só, a cota E é essa daqui. Então, ele quer saber quanto que é esse raio pequenininho aqui, ó. Quanto que mede esse raio pequenininho? Se eu sei que o raio grandão, olha só, tem 30, e esse comprimento aqui da peça tem 25, pode até pegar por aqui, ó. Essa altura aqui tem 25, logo 30 menos 25 sobra 5. Então, resposta da cota E é 5 milímetros, tá bom? Resposta: 5 milímetros é o raio menor, certo? Próxima pergunta: qual é a medida do raio maior do canto arredondado? Eu já falei, né? Medida do raio maior. Eu falei, acabei de falar para vocês, olha, essa medida aqui do raio maior, desse arredondamento aqui, ó, o raio maior mede 30 milímetros. Super fácil. Quanto medem as cotas F e a cota G? Então vamos lá. Cota F e cota G. Vamos lá. Cota F, ela pega desse ponto até aqui, certo? O que nós temos? Nós já temos lá em cima
o 13 mais o 22. Então, até aqui, ó, daqui para cá eu já tenho. Ó, é 45. Falta só esse pedacinho. Então, se eu sei que esse raio menor é 5, então essa distância também é 5. 45 mais 5, 50. Então, a cota F mede 50. Ok? Então, seria esses 45 mais 5. E a cota G? Façam aí, por favor. Vamos lá. Vou esperar, hein? Não precisa nem pausar isso. É tão fácil que não precisa nem pausar. Beleza? Então, vamos lá, ó. Essa cota G é a cota de altura. Então, vai ser 13 mais 22 e mais 5. Só isso, ó. 13 mais 22 dá quanto? 35. 35 mais 5, 40. Pronto. 40 é a medida dessa cota G, tá bom? Próxima pergunta, qual é a espessura da cantoneira? Pô, aqui tá beleza, né? Ó, espessura 5 milímetros. Por isso que a gente não precisa desenhar aqui a vista lateral, porque a espessura já tá marcando aqui pra gente, tá? Legal. E quantas peças serão produzidas? Quantas peças serão produzidas? Aí o que a gente vai fazer? Voltar lá pro quadro das informações lá, né? Então, quantidade fabricada, 15, tá meio desfocada aí, mas 15 peças serão produzidas. Então, eu mostrei para vocês como que é a análise de um desenho técnico, tá? Análise de desenho técnico. Uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês é quanto que mede o diâmetro de cada furo da peça? O diâmetro, eu já expliquei para vocês, é de um ponto da circunferência até o seu oposto passando pelo centro. Então, daqui para cá é o diâmetro do furo. E o furo mede quanto? 1/4 de polegada. Tá bom? Então, muito cuidado, que as peças elas podem vir em milímetros e também elementos em polegada. Quando vir em polegada, vai vir com essas aspas aqui, ó, informando que é polegada. Tá bom? Então, o diâmetro, como aparece só um, então significa que os outros são iguais. Se fossem furos diferentes, cada um viria com seu furo. Mas, como são iguais, basta representar em um, a gente subentende que todos são do mesmo tamanho. Tá bom? Então, esse furo aqui, ele tem diâmetro 1/4 de polegada. Beleza? Joia? Então, essa foi a análise do desenho 1. Agora nós vamos para o desenho 2, que vai ser um pouquinho mais complexo, mas é super fácil, tá? Vamos lá? Então vamos lá para a nossa peça 2, tá? Nosso projeto 2. Então nós temos aqui um desenho que possui duas vistas agora, tá? Agora a gente tem uma vista superior e nós temos uma vista frontal, certo? Vamos aproximar o desenho aqui, olha só. Então, por que nós temos duas vistas? Porque em uma vista só, no caso seria a vista frontal, a gente não ia conseguir obter todas as informações necessárias para construir a peça, né? Para confeccionar essa peça aí, tá? Então, foi necessário pelo menos duas vistas. Então, a gente tem a vista frontal e a vista superior, tá? Então, agora apesar de ser um desenho com duas vistas, ele está bem mais fácil de interpretar do que o outro. Bem super fácil. Então, qual é o nome da peça? O nome da peça chama-se braçadeira para cano. Braçadeira para cano. Como que eu vou descobrir o nome mesmo? Olha só, eu volto, né, uma visão geral, eu olho aqui para baixo. Ó. Aqui para baixo é a legenda onde constam as informações do projeto. Então, eu vou olhar aqui para baixo, né? Vamos aproximar aqui, ó. E aqui aparece o nome da nossa peça. Tá bom? O nome do desenho, consequentemente o nome da peça, tá? Agora vamos analisar o desenho. Próxima pergunta. Qual é o comprimento
Olha só, hein? Qual o comprimento total da peça finalizada? Qual o comprimento total da peça finalizada? Quanto? Isso, 68. 68 milímetros é o comprimento total da peça finalizada. Beleza. Próxima pergunta, hein? Vamos lá. Qual é a largura da peça? 3/4. 3/4 de polegada é a largura da peça. Beleza, vamos lá. Qual é a distância entre os furos da peça? Qual é a distância entre os furos? Muito bem, 50 milímetros. Joia. Vamos lá, hein? Quanto mede, atenção agora, hein? Quanto mede, tá? A espessura da peça. No caso, a espessura da chapa. A espessura da chapa finalizada, né? A espessura da chapa finalizada da peça. Espessura 1/8 de polegada. Muito bem, muito bem. Quanto mede o diâmetro do furo? Atenção agora, tá? Atenção agora. O diâmetro do furo, ele tem um diâmetro, ele tem um furo com 2 diâmetros, um diâmetro maior, tá? Onde vai ser a cabeça do parafuso, onde vai encaixar a cabeça do parafuso, e mais o diâmetro interno do furo, que é esse diâmetro menor aqui. Então, esse diâmetro menor vale 5, tá bom? Vale 5. E esse diâmetro maior aqui a gente chama que é a nossa cota A. Tá? Então, a pergunta que eu iria fazer depois para vocês, o que representa a cota A? A cota A é o diâmetro maior do furo. E a cota 5, o diâmetro menor do furo. Tá bom? E essa 1 polegada aqui, ó. Essa polegada não é braçadeira para cano aqui, ó. Braçadeira para cano. Então, se é braçadeira para cano, significa dizer que o cano que a abraçadeira vai abraçar, ele tem que ter no máximo 1 polegada. Porque se for um cano maior, com o diâmetro maior do que 1 polegada, a abraçadeira não vai suportar. Ok? E a próxima pergunta que eu tenho para fazer para vocês é o seguinte: observe que essa peça é uma peça que ela é uma chapa, que essa chapa ela vai ser conformada para receber um cano aqui, certo? Então, esse arredondamento aqui da chapa faz com que ela fique com um comprimento menor acabado. Só que a peça original, ela é bem mais comprida. Originalmente ela é bem mais comprida. Observe, imagine essa peça aqui, ela planificada, ela totalmente reta, sem esse arredondamento. Então ela seria bem mais comprida. E aonde que eu vou descobrir qual que é a medida original da chapa? A medida original da chapa a gente vai vir aqui, ó. Aqui, ó. No quadro de materiais, na tabela de materiais e dimensões. Então nós podemos dizer o seguinte, que a chapa de aço, quando ela saiu lá do almoxarifado, para poder ir para a produção, ela saiu com 1/8 de espessura, 3/4 de largura e 110 milímetros de comprimento. Então, esse 68 já é a peça acabada, mas ela planificada, ela inteira, sem esse arredondamento, ela toda retinha, seria 110 milímetros, tá bom? Então, eu trouxe esse exemplo para vocês
para observarem que é de suma importância essa tabela de informações aqui, tá bom? Esse desenho é um desenho, entendeu? Qual a quantidade de peças produzidas? 12, aqui ó, tá molezinha, 12, tá bom? Então eu trouxe esse exemplo para a gente poder também entender a importância da tabela de materiais, tá bom? Então, finalizamos também a interpretação do projeto 2. Então, vamos lá para nosso projeto 3, tá? Olha só, olha essa peça aí. Mais uma vez eu volto a falar que o grau de dificuldade vai aumentando, tá? Mas nada possível não. Vocês têm total condições de responder esse projeto. Olha só. Então nós temos uma visão geral, ó, visão geral do desenho, tá? Pergunto, quantas vistas nós temos aí? Nós temos uma vista frontal, ok? E uma vista em corte. Uma vista em corte, que é a vista lateral em corte, a vista lateral cortada, tá bom? É assim que a gente fala. Então, nós temos uma vista frontal e uma vista lateral cortada, certo? Beleza, agora eu vou aproximar o desenho para a gente poder analisar. Trata-se de uma peça, tá? Em que possui um rasgo, ok? Esse rasgo aqui no meio, certo? E aí nós vamos descobrir medidas que estão faltando aqui, tá? Elas estão faltando de propósito para a gente poder interpretar, certo? Então, muito bem. Primeira pergunta, qual o nome da peça? O nome eu descubro lá na legenda, tá? Então, o nome dessa peça chama base com rasgo em L. Base, é uma base com rasgo em L. Beleza? É o nome da peça, é o nome que foi dado lá na fábrica que está desenvolvendo esse produto. Beleza? Tá, vamos aproximar de novo e vamos para a nossa próxima pergunta. Não, vamos continuar lá. Quantas peças serão produzidas? Quantas peças serão produzidas? Eu vou ter que olhar para cá, para nossa tabela de informações, ó, quantidade. Serão produzidas 15 bases. 15 bases serão produzidas nesse pedido aí de produção, tá? E qual material está sendo usado? Aço. Qual aço? 1010 a 1020. Ah, legal. E qual é a dimensão da peça que eu vou original? A peça bruta, tirada lá do almoxarifado. Ah, é uma peça de 7/8 de espessura, 7/8 de polegada por 3 polegadas de largura e 68 milímetros de comprimento. Olha só, tá bom? Então, é uma peça que tem essas dimensões brutas que eu vou ter que retirar lá no meu almoxarifado e para poder levar para o setor de produção e aí eles começarem a produzir. Então, é encaixada lá na máquina essa dimensão de peça, tá bom? Então, se tiver um número maior de 68, eles vão diminuir a peça para que chegue lá na produção com essa dimensão. Tá bom? É com essa dimensão que eles vão começar a produzir a peça, vão confeccionar a peça, beleza? Claro que se não tiver essa dimensão lá no almoxarifado, eles vão deixá-la desse tamanho para poder levar para a produção, beleza? Então vamos lá. Próxima pergunta, qual o tipo de acabamento da superfície? Olha só, essa é uma informação que a gente não tinha até agora e que eu vou demonstrar para vocês. Como que eu vou descobrir o tipo de acabamento da superfície da peça? Quando eu falo acabamento, seria a superfície, ela vai ser uma superfície bem lisinha, vai ser uma superfície bruta, que ela vai ter ranhuras, ou ela vai ser uma superfície bem mais polida, que vai dar condição
da peça ter uma aparência muito melhor, tá bom? Então, como que eu vou descobrir isso? A partir desses triângulos que aparecem aqui no projeto, tá bom? Eu estou tentando colocar uma linguagem mais simples para vocês, para que fique bem claro a explicação, tá? Então, quando eu falo em aparência, falo em uma superfície mais delicada, então significa que é um tipo de acabamento bem mais trabalhado, é um acabamento que dá mais, tem mais tempo de produção, logo o custo é maior, não é verdade? Então, esses números de triângulos aqui, eles representam o nível de acabamento da peça. Então, quando a gente tem um triângulo, nós dizemos que é uma superfície desbastada. Houve um você necessitou apenas fazer o desbaste da peça para ela poder ser entregue ao cliente, né? Tirou assim o grosso, vamos dizer, tirou o grosso, né? Ela continua ainda com ranhuras, ela continua ainda com partes ásperas, tá bom? É o desbaste. Quando aparece 2 triângulos, significa que essa superfície ela foi uma superfície alisada, tá bom? Ela foi alisada. Então, provavelmente, ela foi lixada, entendeu? Ela chegou mais lisa, não é super lisa, tá? Então, as ranhuras, elas aparecem, podem até aparecer, mas de forma muito, muito fraquinha e que não vai atrapalhar, não vai ocasionar nenhum corte, nenhuma superfície mais perigosa de ser manuseada, tá bom? Ela foi simplesmente alisada e para o funcionamento dela foi suficiente. Então, quando aparecer 2 triângulos, nós dizemos que houve um tratamento, houve sim um tratamento na superfície, porém um tratamento básico apenas de alisamento, beleza? E quando aparecer 3 triângulos, nós dizemos que é uma superfície polida. Ela é super bem acabada, tá? Uma superfície que você passa a mão desliza mesmo, você não consegue enxergar ranhuras na peça, você não tem um acabamento visível, né? Aquele acabamento em que você vê a ferramenta da peça, que ela cortou, que ela arranhou a peça, você não vê, porque houve uma superfície bem trabalhada, bem polida, ok? É como se fosse um carro, né? Você vai ver, você só lava o carro, só jogou água. Você passa a mão na superfície do carro, você vai ver que a mão ela fica ainda engancha. Lavou, tirou a sujeira, porém, pequenas resíduos ainda ficaram na lataria. A partir do momento que você vai e alisa, passa o pano na lataria do carro, aí você já alisou. Então, quando você passar a mão, você já não vai sentir prender tanto. Agora, se você passar massa de polir, passar o maquinário para poder polir bem a pintura, aí sim, aí você quando passar, se deslizando, vai escorregar sua mão pela lataria do carro. Logo, é uma superfície polida, tá bom? Então, foi uma explicação rápida para a gente entender os 3 triângulos. Um triângulo desbaste, que é só tirar o grosso mesmo. 2 triângulos é uma superfície alisada. Houve uma preocupação para você, uma preocupação com o acabamento, porém não com muita exigência. E 3 triângulos, sim, aí você tem uma exigência maior para deixar a peça polida, peça bem lisa. Tanto pode ser por necessidade estética, como necessidade de conexão. A peça tem que trabalhar, para o funcionamento da peça, ela tem que estar lisa. Então, ela estando lisa, as conexões que ela vai ter com outros elementos vai poder trabalhar melhor. Tá? Nós vemos isso com rolamentos, nós vemos isso com mancais de motores de carro, né? E assim vai. Beleza? No caso dos mancais, eles até
eles necessitam de uma superfície muito polida. No caso, seria utilizando o processo de retífica, tá bom? Próxima pergunta. Então, para a nossa ideia de superfície, é isso aí. Próxima pergunta: qual tipo de aço utilizado? Nós já vimos, né? Nós já vimos. Tipo de aço, 1010 a 1020. Aqui, ó, 1010 a 1020. Super tranquilo. Quais são as dimensões externas da peça? Externas. Então, vamos lá. Comprimento, 65. Tá? Na vista frontal, a gente vê aqui embaixo o comprimento. Altura. Ih, rapaz, ó, na vista frontal não tem altura completa. Não tem. Só que tem na vista cortada lateral. E na vista lateral ela mostra também a altura. Então, a altura total, 70. Beleza. E a espessura? A espessura é 20. Aqui, ó, 20. Também mostra lá no corte lateral, mostra a largura, a espessura da peça. Beleza? Jóia. Agora vamos para essas letras aqui, ó. Vamos lá. Eu preciso saber quanto mede a cota A. Ó, não confundam esse A com esse A. Esse A aqui, ele representa corte, tá? O plano de corte AB. Esse A aqui representa a cota A, tá? Então eu quero saber quanto mede a cota A. Se a altura total é 70, olha só, se a altura total é 70, e eu sei, olha só, hein? E eu sei que daqui para cima representa este ponto para cima. Se eu sei que essa altura de rasgo tem 10, então daqui para cá tem 10, certo? Beleza. E quanto que sobra esse restante? Eu tenho 20, mais 20 do início da peça até o centro. Se o rasgo tem 10, atenção agora, hein? Se o rasgo inteiro, se essa altura de rasgo tem 10, quanto que é metade? 5. Então esse 20 significa dizer que ele está pegando um pedaço da peça e a metade do furo. Se eu peguei a metade do furo, quanto que mede a outra metade? 5. Então significa dizer que eu tenho 20 até aqui e mais 5. 20 com mais 5, 25. Tá? 25. Então, 70 menos 25, 70 menos 25 dá 45. Então, letra A, 45. Entenderam? Vou de novo, ó. Altura total, 70. Eu preciso descobrir o A. Para eu descobrir o A, seria o 70 menos essa altura aqui. Só que eu não tenho essa altura, eu tenho parte dela. A parte que eu tenho é aqui desse centro até lá em cima. Desse centro até lá em cima, tá? Desse centro até lá em cima, mede 20. E quanto que mede desse centro para baixo? É a metade de 10. Metade de 10 é 5. Então, 20 mais 5, 25. Certo? Para eu poder achar esse A, eu pegar o 70 menos 25, que dá 45. Beleza? Então, A igual a 45. Nessa pegada, quanto que mede B? B, vamos lá. Querem fazer sozinhos? Olha lá, hein? Faz aí. Fizeram? Então vamos lá, ó. B vai ser 22 mais 21. 22 mais 21, quanto?
43. 40, atenção agora, hein? 43. Só que eu preciso voltar. Porque esse 43 ele pega até a metade do rasgo. Eu não quero a metade do rasgo, eu quero o início do rasgo. Então eu tenho que tirar quanto? Eu tenho que tirar metade. Se aqui tem 10, eu tenho que tirar 5. Ok? Então, 43 menos 5 dá 38. Então, B é igual a 38. Beleza? Interpretação de projetos, tá? Seguindo aqui. Agora vamos para a cota C. Altura total, agora tá fácil, né? Você tá bobo, né? Altura total eu sei que é 70. Se esse aqui é 20, olha que moleza. 70 menos 20, 50. C é igual a 50. Moleza total. E a D? Super moleza também. Se o total é 70 e eu já tenho 45, já tenho 45. 20 mais 25, 45. Para chegar no 70, falta quanto? 25. Então, D também é 25. Tá? Interpretação de projetos, é assim mesmo. Tá? Então, tem que analisar, porque é o tipo de situação que vocês vão encontrar, sim, no trabalho de vocês. Tá? Agora o comprimento E. Vamos lá, hein? Olha só. Querem fazer? Façam aí. Fizeram? Então vamos lá. Vamos agora corrigir. Esse rasgo E, ele vai pegar esse ponto aqui, esse comprimento de rasgo e mais esse comprimento de rasgo. Eu sei que ele tem 10, mais 21 e mais esse pedacinho. Eu posso considerar esse 21 inteiro? Não, porque esse 21 ele está dentro do rasgo, então eu tenho que tirar 5, tá? Eu tenho que tirar 5 daqui. Então vamos lá. 21 menos 5, 21 menos 5 dá 16, tá? Então 10 mais 16, 26. Ok? Entenderam por que aqui é 16? Aqui não é 5? Aqui não é 5? Né? 21 menos 5, 16. 10 mais 16, 26. Só que tá faltando esse pedaço aqui, Tá faltando esse pedaço para completar o E. Então, se eu sei que aqui é 10, então assim, aqui esse diâmetro inteiro aqui é 10. Só que eu não quero saber o valor do diâmetro, eu quero saber o valor do raio, que é metade do diâmetro. E quanto que é metade do diâmetro? 5. Certo? Então, se aqui é 5, então vamos somar. 10 mais 16 e mais 5. 10 mais 16, 26. 26 com 5, 31. Então, resposta, letra E, igual a 31. Beleza? Joia? Muito bem. Tinha um outro jeito mais fácil, né? 21 mais 5 e mais 5. Daria 31 também, né? Só que eu fui para um jeito mais complicado para forçar um pouco a cabeça de vocês aí em relação a essas contas aqui. Tira 5, bota 5 e aí vai, tá? E para finalizar, qual é a vista que está faltando? Não tem necessidade. Você viu que a gente já conseguiu interpretar o desenho completo. Mas está faltando uma vista, né? Qual vista que está faltando? É a vista superior. Precisa? Não precisa. Mas aqui está faltando é a superior. Tá bom? Joia? Então essa foi a peça base com rasgo em L. Foi o nosso terceiro projeto. Tá bom?
Vamos para o próximo? Vamos lá, hein? Então vamos lá para o nosso desenho 4, né? O nosso quarto desenho. Vamos lá. Então, a peça que nós vamos... O desenho da peça é esse aí, ó, tá? É o grampo fixo. Grampo fixo, tá? Então, eu trouxe uma ilustração, né, 3D para vocês verem que peça que é. E o projeto é esse aqui, tá? Então nós vamos analisar o projeto dessa peça aqui, ó. Só essa parte, tá? Só essa parte aqui, que nós vamos analisar agora o projeto dela, tá? Muito bem, vamos começar. Qual é o nome da peça? Onde que a gente descobre o nome da peça? A gente olha aqui para baixo, né? A gente olha aqui para baixo. O nome da peça tá aqui, ó. Grampo fixo. Grampo fixo é o nome da peça que vem lá na legenda, lá naquela tabela que fica embaixo do desenho, tá bom? Que é a parte inferior do papel A4, certo? Se fosse um papel A3 ficaria também embaixo, só que para o canto direito. Como é um papel A4, ele só fica na vertical, então parte de baixo, tá? Muito bem. Próxima pergunta é a seguinte, vamos analisar aí, hein? Começar a complicar agora, já observe que já é um desenho um pouco mais complexo. Qual é a medida total de comprimento? Comprimento. Então, o que nós temos? Primeiro vamos ver, ó. A gente tem uma vista frontal, tá? Uma vista frontal. E dessa vista frontal geraram-se mais duas vistas de detalhes. Uma vista do detalhe B e uma vista do detalhe A, ok? Então, uma vista lateral aqui A e uma vista lateral B, tá joia? Mas depois a gente vai ver isso. Eu quero saber quanto que mede o comprimento total. Então, se é uma vista frontal, o comprimento está aqui embaixo. Então, seria 15 mais 35 e mais N. Então, como vamos descobrir esse N aqui para poder dar o total? Vamos lá. N está pegando desse ponto aqui, ó, exatamente o biquinho aqui do triângulo, né, dessa face triangular aqui, dessa face de ranhura, dessa face de recartilha que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, da pontinha desse triângulo até essa face externa aqui da peça, tem quanto? É o N. Então, vai ser 2 mais 13. 2 mais 13, 15. Então, 35 mais 15, 50. 50 mais 15, 65. Tá bom? Então, o comprimento total, 65. Legal? Muito bem. Agora vamos para a largura. Olhando de lado. Quanto que mede? Aqui, ó, já está aqui, ó, 20. Está aqui, ó, 20. Está mostrando. Beleza? Então, largura, 20. Altura. Muito bem. A altura, na vista frontal, ela mostra a altura. Então, de um lado, 69. Do outro, 70. Então, um lado é maior que o outro. Então, vamos pegar a altura maior, né? A altura maior, 70. Joia? Muito bem. Próxima pergunta. Qual o tipo de acabamento geral da peça? O tipo geral de acabamento. Geral, tá? Então, nós podemos dizer, sempre quando os triângulos eles vêm assim no canto, eles não vêm em cima do contorno, eles vêm no canto, significa que é um acabamento geral. No geral, a peça tem qual tipo de acabamento? 2 triângulos. 2 triângulos significa alisado. Houve, então, uma preocupação em deixar a superfície lisa. Super lisa? Não, lisa. Tá bom? Tira as rebarbas, tira aquelas regiões, aquelas faces que estão muito grosseiras, que arranham. Então aquilo você tira o grosso, deixa só ela lisa e entrega para o cliente,
que ele solicitou um acabamento sem muita exigência, ou sem exigência. Então, é o acabamento alisado, beleza? Próxima pergunta: quais são as dimensões das cotas? Começando pela L. Então, essa cota L aqui, antes da gente achar o valor dela, eu tenho que falar o seguinte para vocês: os cortes, quando o desenho do corte é fora da peça, a gente pode representar como corte total, como corte composto, corte em desvio, tá? Agora nós temos os cortes que são desenhados dentro da peça, que no caso seria um corte parcial ou uma seção. Então, essa representação chama seção. E quanto que mede essa seção? O corte da peça é a largura da peça. Então, a largura 20. Então, o L mede 20. Tá bom? É como se você cortasse a peça aqui e olhasse de lado. Cortou e olhou de lado, você vê a largura. A largura é 20. Tá? Então, a dimensão L, 20. E qual é a dimensão M? M, olha só, hein? M, ele está mostrando essa representação aqui por fora da circunferência. Essa representação por fora aqui, tá? Significa a rosca interna. A rosca da peça, né? Desse furo aqui, a rosca do furo. Essa rosca do furo tem a dimensão 3/8 de polegada, tá bom? Então, quanto que mede M? 3/8 de polegada, certo? Então, isso aqui é a representação de rosca, significa que esse furo é um furo roscado, beleza? E vamos para a próxima pergunta, letra N. N a gente já sabe. N mede 15, né? 13 mais 2, 15. Beleza? Simples assim, tá? Próxima pergunta. Legal. Pergunta interessante. O que indicam no desenho as letras? Começando pela letra C. O que indica essa letra C? Letra C indica recartilha. Essa superfície é uma superfície recartilhada, tá? Vou voltar aqui para o desenho, para a ilustração, que daí vocês vão ver, ó. Aqui é uma recartilha, tá? Que está na horizontal. Só que o nosso desenho é uma recartilha cruzada. É uma recartilha de 45 graus. Tá? Então, esse C aqui, ele está mostrando a recartilha. Ele está indicando que é uma superfície recartilhada. Tá bom? Muito bem. Então, aqui é alisado? Não. Aqui não é alisado, aqui é uma superfície recartilhada. Mas no geral é alisado. Mas aqui é recartilhado. Tá bom? Letra D. Cadê você, o D? É o próprio, né? D. Qual é o tipo de superfície? Superfície alisada. Tá? Já volto de novo falar que um triângulo desbastada, 2 triângulos alisada, 3 triângulos polida, tá bom? É isso que vocês precisam saber, para entender a interpretação do desenho técnico. É isso aí. Parecer os triangulinhos significa acabamento de superfície. Um triângulo baixa exigência, 2 triângulos pouca exigência e 3 triângulos sim, exigência, tá bom? Exigência de qualidade, exigência de superfície trabalhada, beleza? Letra E. O que mostra a letra E? É o ângulo da recartilha, tá bom? É o ângulo da recartilha. É uma recartilha cruzada em 45 graus.
Beleza? F. Tamanho da recartilha, tá? Então são quadradinhos de 2,5 mm, tá? Molezinha. Letra G. Letra G. Se ele está indicando a linha, é uma linha de ruptura. Linha de ruptura é desenhada com linha sinuosa. E a linha sinuosa representa um corte. É o detalhe do corte parcial. Então, essa linha aqui é uma linha de corte parcial. Beleza? Simples. Muito fácil. Tá? E letra H, nós já vimos, já conversamos, é a seção. Beleza? Joia. Que tipo de corte foi aplicado na peça? Já falamos, parcial, o corte parcial. Temos a seção e temos o corte parcial. Ele perguntou corte parcial, tá? Qual é a altura da parte estriada? A parte estriada seria a parte da recartilha, altura 22. Ó, 22. O que está indicando a letra B? Aqui é o detalhe, né? É o detalhe da recartilha. É uma vista lateral interna. É a recartilha. Qual é o nome e tipo da linha P? É uma linha de ruptura, né? Linha de ruptura. Que é uma linha sinuosa. Linha sinuosa mão livre, né? Linha sinuosa. Beleza? Então, foi fácil, viu? Foi uma interpretação fácil aqui. A gente já está entendendo bem a parte da interpretação do desenho. Olha só, vocês estão analisando um projeto desta peça. Viu que legal? Vocês estão olhando um projeto desta peça. Tá bom? Vamos lá então para o nosso quinto desenho, né? Quinto projeto, tá? Que é exatamente isso aí, ó. Essa peça que a gente vai mostrar o desenho técnico dela, tá? Essa peça aí chama graminho. É uma peça muito utilizada, né, nas oficinas para a gente poder riscar, né? Fazer marcações nas chapas, né? Fazer marcações de linhas paralelas. Então, muito utilizado até na marcenaria, tá? Então, é uma peça, né? De oficina. Vocês vão conhecer muito isso quando for trabalhar diretamente na indústria, tá? Então, nós temos esse projeto do graminho, né? É um conjunto, na verdade, né? O graminho, ele é um conjunto de peças e nesse conjunto de peças a gente vai analisar o projeto, tá bom? Então, é um conjunto de várias peças que formam o graminho. O graminho é esse elemento aqui, utilizado na indústria ou na marcenaria, para poder riscar as peças que estão sendo, partes das peças que estão sendo fabricadas, tá bom? Então vamos lá. Quem quiser pesquisar aí, colocar no Google e pesquisar o que é graminho, vai mostrar aí o funcionamento, tá bom? Mas é uma peça bem simples, bem comum nas oficinas. Então vamos lá. Oficina de fábrica, né? Não se assustem, parece muitas informações, mas devagarzinho a gente vai conseguir interpretar, tá bom? Então, a primeira coisa que está perguntando aqui, quantas peças tem um conjunto? Então, esse conjunto, ele é composto por quantas peças? Então, a gente precisa ir lá na tabela de informações, né? Para a gente identificar quantas peças. Então, nós temos aqui, ó, peça 1, peça 2, 3, 4, 5, 6. Então, temos 6 peças e os nomes estão aqui. Peça 1 chama base, peça 2 suporte, peça 3 é o pino,
Peça 4 é a mola, peça 5 é o parafuso e a peça 6 é a agulha, tá bom? Então, 6 peças formam o conjunto. Então, primeira resposta, 6, tá? Qual o comprimento da peça 1? Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que localizar onde que está a peça 1. A peça 1 está marcada aqui, ó. Esse círculo aqui, ó, essa circunferência mostra o número 1, logo está apontando para, com essa linha de chamada aqui, ó, mostrando a base. Eu quero saber quanto que tem esse comprimento total aqui, ó. Mas eu não tenho essa cota. Eu tenho, o máximo que eu consigo chegar é 90. Só que eu preciso descobrir o que está faltando para completar o comprimento total. Então seria 90 mais 30. Está aqui, ó. 30. Desse ponto até o final tem 30. Então eu vou somar 90 mais 30. 90 mais 30, 120. Tá bom? Então, comprimento total da peça 1, 120. Que tipo de corte foi aplicado na peça 2? Então, vamos procurar o 2. 2 está aqui, ó. 2. E a peça 2 está aqui. A peça 2 foi representada com... houve um corte nela. Corte, lembrando, é imaginário. Corte é só para mostrar os detalhes internos. E que corte é esse? Corte que tem linha sinuosa, que mostra só um detalhe da peça, um pedaço da peça. Parcial, corte parcial. Beleza? Então, tipo de corte da peça 2, corte parcial. Beleza? Joia. Próxima pergunta. Qual é a altura entre a base do graminho e o centro da agulha? Muito bem. Agulha? Que peça que é a agulha? A agulha é peça número 6 e a base, peça número 1. Então, vamos lá. Então, da base, peça 1 até a peça 6, nós temos essa altura. Então, 46 mais 36 temos 82. Tá bom? Então, 82 é a distância da base até a agulha, então o centro da agulha. Beleza? Joia. Então, 82. Próxima pergunta. O que significa a notação cruzada 1? Legal. Cruzada 1 é um tipo de recartilha. Falando nisso, vamos voltar aqui, ó. Tem uma pequena diferença. Deixa eu melhorar, ó. Cruzada 1, você vê que são losangos, tá? E eu falei para vocês lá no desenho anterior, deixa eu voltar aqui, que aqui seria uma recartilha cruzada. Não, desculpa, aqui é uma recartilha quadrada a 45 graus. Então, por favor, corrijam aí para mim, tá? Aqui é uma recartilha quadrada a 45 graus. Então, você vê que são quadradinhos. Aqui são losangos. Cadê? Aqui, ó. Aqui são losangos. Então, por favor, corrijam isso para mim. Isso aqui chama recartilha cruzada. E o anterior, vou mostrar de novo, recartilha quadrada. Beleza? Então tá bom, hein? Corrijam, por favor. Essa pergunta, tá? Então vamos lá. Cruzada 1, beleza. Próxima pergunta. O que significa a indicação H na peça 6? Aqui. A peça 6 está aqui na montagem, mas a peça 6 sozinha está aqui, a agulha. O H, olha só. Esse desenho aqui assim, ó, curvado, chama-se
Encurtamento, tá? Esse recurso do encurtamento, o nome já diz, você está diminuindo alguma coisa. Então eu diminuí o desenho para caber nesse espaço. Eu diminuí a peça? Não, claro que não. Eu apenas diminuí o desenho, mas as cotas, elas continuam com a dimensão original, a dimensão real dela. Tá bom? Então, quando há esse encurtamento, diz que a peça ela é maior do que isso. Eu simplesmente tirei parte dela que não me interessa, não tem detalhe nenhum. Você vê que é uma agulha, é uma parte constante, é uma estrutura constante, então não tem nenhum detalhe. Se não tem nenhum detalhe, eu posso tirar uma parte dela, mostrar só as extremidades, que é uma extremidade fina, né, com bico, e a outra extremidade aqui tem uma rosca. Pronto, só isso que precisa. Tá bom? Então, esse H significa encurtamento. Beleza? Joia. Próxima pergunta. Qual o material empregado na peça 2? Peça 2, está aqui, ó. Essa parte de cima aqui, ó. Que material que a gente vai... Então, para descobrir esse material, a gente precisa ir lá na tabela dos materiais. Peça 2, cadê? Suporte. Peça 2 é o aço 1020. Pronto, resolvido. Tá? 1020 é a resposta, que tipo de material da peça 2. Legal. Quais são as medidas do chanfro na cabeça do parafuso? Vamos lá, parafuso é qual peça? Parafuso é peça 5. Tá aqui na vista lateral e tá aqui na vista frontal. Eu quero saber isso aqui, ó, na cabeça do parafuso, esse chanfro. Lembra que eu falei para vocês? Ó, chanfro é essa face assim quebradinha dele, inclinada. Então, os dados do chanfro estão aqui, ó. 1,5, 1,5 por 45 graus. Tá bom? Então, são as medidas do chanfro. 1,5 por 45 graus. Legal. Próxima pergunta. Quais são as especificações da mola? Olha a molinha aqui, ó. Olha a mola. Onde a gente prende onde vai fazer a inclinação, né? Então, deixa eu só voltar lá para... Deixa eu ver esse desenho. A mola aqui, ó. Olha a mola. Ok? Esse desenho aqui é uma amostra, mas não é exatamente esse projeto não, tá? Viu? É só mesmo... Só para uma ilustração para vocês terem uma ideia do que é o graminho. Quais são as especificações? Estão aqui, ó. Diâmetro do arame, 2 milímetros. Então, a mola, esse diâmetro da mola tem 2 milímetros. 2 milímetros, o diâmetro dela. Tá? Passo. Entre uma espira e outra, o intervalo delas, o centro dessa espira com o centro dessa espira, tem 5,5 milímetros. 5,5 milímetros, que é o passo da mola, que é de uma espira para outra, certo? Intervalo. O diâmetro interno da mola, então, ou seja, não é a mola, não tem assim uma estrutura cilíndrica, né? Então, no cilindro a gente tem o diâmetro interno, né? O diâmetro externo, tá? E quando é um tubo, a gente tem o diâmetro interno. Então, imagina um tubo. A parte de dentro do tubo, a parte interna, qual o diâmetro? 13 milímetros, tá? Então, a parte de dentro aqui da mola, ó, onde vai entrar o parafuso, tem 13 milímetros de diâmetro. E quantas espiras? Quantas voltinhas tem a mola? Quantas voltinhas? A mola tem 6 espiras. 6 voltas. Tá bom? 6 argolinhos, vamos dizer assim, tá? Falando um linguajar assim bem popular, beleza? Apesar de que a gente
não pode falar tudo muito popular aqui. A gente tem que levar termos técnicos. Então, são espiras da mola. Beleza? Próxima pergunta, agora a gente vai analisar as letras. Quanto medem as cotas assinaladas por letras? Então vamos na letra A. Letra A está aqui. Letra A. Quanto mede a letra A? Vamos lá. A letra A, ela consiste aqui na base, né? Na base do graminho. Então a gente tem aqui essa parte de baixo e mais essa parte do meio aqui. Então, vai ser 46, ó, daqui para cá tem 46, aí eu vou medir até aqui, ó, porque essa parte da peça é exatamente essa aqui, ó, tá? Exatamente essa, então tem essa altura, ó, tem essa altura. Então, se tem essa altura, então, vai ser 46 mais 22. 46 mais 22, resposta 68. Então, a cota A tem 68. Joia, muito bem. Muito bem. Letra B. Letra B é o comprimento, a gente já calculou, o comprimento total da base. Comprimento total, 90 mais 30, 120. Letra B, finalizado. Letra C, cadê o C? C está aqui, ó. C, olha que moleza. C é o ângulo do chanfro da cabeça do parafuso. Então, se houve um encaixe, cadê? Observe que os chanfros estão tudo com 45, ó, 45. Então significa que aqui também, né, tem 45 graus. Então 45 mais 45, 90 graus. Legal? Beleza, tá? Lembrando que esse parafuso que entra aqui, ó, é o daqui, tá? Ó, é o daqui, certo? Esse parafuso que vai entrar. Que mais? Letra D. Não estou achando. Letra D é aqui. Letra D. Quanto que mede essa largura aqui, ó? A largura aqui dessa parte da base, tá? Então vamos lá. Na letra D, eu não consigo enxergar aqui de frente. Aqui de lado deveria ser o correto, né, para aparecer a medida, só que como é um exercício, ele está dificultando o máximo para a gente. Então, essa largura a gente consegue ver na vista superior. Então, essa largura é exatamente essa daqui, que coincide com esse arredondamento. Então, se o arredondamento tem raio 16, logo o diâmetro tem 32. Então, se o diâmetro tem 32, a largura é 32. Tá bom? Então, a medida daqui para cá, 32. Beleza? Joia. E letra E. Letra E tá aqui, ó. Letra E. Nós vamos descobrir aonde essa letra é. Ó, tá olhando por cima. Olhando por cima, a gente vê aqui, ó, na vista lateral, ó, essa parte arredondada aqui, ó. Essa parte arredondada é exatamente essa daqui, ó. Tá? Onde vai entrar a agulha, ó. A agulha entrou aqui. Então, essa parte aqui, ela é arredondada. Como é que eu sei? Eu tô vendo por aqui. E quanto que mede essa largura? Se o raio é 12... a largura é igual ao diâmetro, e o diâmetro é 24. Então, medida é 24. Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui no graminho, no desenho do graminho. Olha só, tá? Então, a gente tem agulha, tá? A gente tem um parafuso que tem a mola. Na verdade, a conexão, aqui tem uma conexão
né? A gente é um pino, na verdade não é um parafuso, é um pino, tá? Ó, aqui é pino, um pino que a gente vai inserir aqui para poder unir as peças, tá? Ok? Vamos voltar aqui, vamos ver mais alguma coisa. Recartilha cruzada. Aqui a base, você vê que é uma base abaulada, quando tem esse arredondamento de arestas, né? Arredondamento de arestas chama abaulado, beleza? O que mais? É um conjunto de 6 peças que a gente trabalhou essa interpretação, ok? Então, nome da peça graminho. Agora a gente vai fazer uma observação aqui no desenho arquitetônico, tá bom? Desenho arquitetônico vou dar algumas dicas para vocês de como interpretar um projeto de uma casa, tá? Então, quando fala em planta baixa, olha só, planta baixa significa que você está imaginando um corte horizontal a 1,5 m do piso. Então, você imagina a casa, 1,5 m, passa uma lâmina cortando todas as paredes. Ao cortar as paredes, tá? Você vai observar por cima, vista de cima da construção, a vista de cima da casa. E aí, quando você olha por cima a casa, você tem a planta baixa, tá bom? Então, planta baixa, vou voltar, planta baixa nada mais é do que a vista superior da casa, ela cortada no plano horizontal, que é aquele plano da vista superior, tá bom? A gente tem aqui a planta baixa de uma casa, né? O corte das paredes, tá? E deixa eu aumentar aqui, ó. E aí você tem a separação da casa por cômodos, tá? E esses cômodos, eles precisam ser dimensionados. A gente coloca a área, a gente coloca a dimensão das paredes, tá bom? Olha as cotas aqui, ó. Lembra que no desenho industrial a gente usava setinhas, né? Aqui no arquitetônico não, a gente pode usar linhas inclinadas, linhas oblíquas, né? O desenho arquitetônico, as medidas são em metros, tá? As cotas são em metro. Já no desenho industrial são cotas em milímetro, tá bom? Milímetro e polegada. Joia? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês também, um detalhe do desenho arquitetônico, tá? O desenho arquitetônico, né, a interpretação é semelhante, né? Vista frontal, vista superior, vista lateral. Só que tem nomes diferentes. Por exemplo, essa vista superior a gente chama de planta baixa, tá bom? Corte é corte, a vista de frente da casa chama fachada, né? Mas eu gostaria de mostrar isso para vocês, para ficar muito claro que você estudando desenho técnico, você está preparado para as disciplinas de um curso de engenharia civil, de arquitetura, tá bom? Engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia elétrica, desenho técnico, ele é muito... é uma base das engenharias, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção, tá? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Essa foi a nossa aula 6 do curso de Desenho Técnico Básico, daí a gente encerra esse módulo básico, tá bom? Obrigado por todo o acompanhamento dessas aulas, né, que a gente fez, a execução das tarefas, o comprometimento de vocês. Eu acredito que nós conquistamos um conhecimento muito válido
e que vai proporcionar a vocês condições de trabalhar na área e desenvolver e aprimorar esses conhecimentos, tá bom? Não para por aqui. Vocês tiveram apenas uma visão superficial, mas que agora vocês vão poder praticar e vão poder aprender muito mais, tá bom? Isso aqui é um grão de areia perto de todo o conhecimento que vocês ainda irão adquirir. Muito obrigado. Qualquer coisa eu estou sempre à disposição.